primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, o plenário aprovou o projeto do deputado Paulo Ramos, que determina que as multas aplicadas em veículos estacionados só serão válidas se tiverem registro fotográfico. A matéria vai ser analisada pelo governador. Eu tenho recebido denúncias de multas aplicadas por estacionamento irregular quando o veículo não estava estacionado naquele local. Então, como já construíram a figura da fotografia, de modo a impedir que o infrator tenha qualquer argumento, então eu estendi esse procedimento para a aplicação de multas em estacionamentos. Refugiados que moram no Rio de Janeiro podem ficar isentos do pagamento de taxas para revalidar diplomas de graduação, mestrado e doutorado nas universidades estaduais. A proposta do deputado Anderson Nogueira vai à sanção ou veto do governador. O valor da revalidação de diploma é absurdo. Então, nesse caso, eles têm a isenção dessa revalidação que colocará eles no mercado de trabalho, auxiliando-os exatamente sem que os serviços sociais possam estar os ajudando. Profissionais da área da saúde que estiverem em contato direto com cidadãos sob custódia policial podem passar a receber o adicional de insalubridade e periculosidade. O projeto do deputado Dr. Giulianelli inclui a categoria numa lei de 1987, que trata da concessão deste direito para servidores públicos. O texto aprovado vai à análise do governador. Volta e meia, os hospitais são invadidos para resgate e até para homicídio de pessoas que estão lá em tratamento. Nós vimos recentemente, graças a Deus, tiraram a equipe médica e de enfermagem e fuzilaram uma pessoa lá sob a alegação que está ligada ao tráfico de drogas. É necessário dar uma alternativa financeira que, de certo modo, compense o risco que esses profissionais passam. Mesmo quando não acontece nada, que não existe invasão, ter um preso algemado nas macas dos hospitais causa uma situação de temor. Pessoas com deficiência, acompanhadas dos chamados cães de assistência, vão poder frequentar todos os lugares públicos ou privados de uso coletivo no estado. É o que propõe o projeto da deputada Cidinha Campos, aprovado em segunda discussão. No caso do deficiente auditivo, ele avisa quando a campainha tocou, ele é ensinado e o surdo não ouve, mas ele avisa, ele sabe que está tocando a campainha. Para o deficiente físico, ele pode pedir um remédio, ele vai e pega o remédio. Ele vai e pega a meia que ele está precisando ou o casaco que ele está precisando. Avisa que tem pessoa na portaria, o telefone toca, ele avisa que está tocando o telefone. Eles conseguem decifrar, fazer até 50 intervenções no auxílio dessas pessoas. As concessionárias de serviços públicos do estado, como as de transporte, por exemplo, podem ser obrigadas a aceitar pagamentos feitos com cartão de débito. O projeto dos deputados Conte Bittencourt e Luiz Martins foi aprovado e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. É inadmissível nos tempos atuais você querer embarcar numa barca ou em qualquer transporte, você tem que sacar o dinheiro e pagar em dinheiro, é injusto. Então, já que há um avanço da tecnologia, que é o cartão de débito, todas as concessionárias aceitarem o cartão de débito. É simples, é só respeitando o que acontece no país e no mundo e respeitando o consumidor, dando tranquilidade ao consumidor de não andar, cortar dinheiro no momento que a gente vive de insegurança e de violência. O estado do Rio pode ganhar um sistema especial para registrar casos de balas perdidas e de policiais mortos fora do horário de serviço. O projeto do deputado licenciado Jorge Felipe Neto diz que o governo deve divulgar boletins mensais com os números. A proposta foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Servidores militares inativos que foram excluídos dos quadros das corporações devem continuar a receber os proventos concedidos durante a carreira.
ou seja, a remuneração equivalente ao posto do militar, mais as gratificações acumuladas no período profissional. O projeto do deputado Paulo Ramos precisa ser aprovado mais uma vez em plenário para se tornar lei. Os militares estaduais inativos conquistaram o direito aos proventos da aposentadoria e seus familiares a pensão por morte. São os únicos servidores que, estando na inatividade, são excluídos dos quadros das respectivas corporações, mas não podem perder os proventos, que eles já contribuíram, ali já é um direito adquirido. Eles não têm o direito adquirido ao posto ou à graduação, mas têm o direito adquirido aos proventos da aposentadoria. A comissão especial, criada para analisar o impacto econômico e social do fechamento de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica no Estado, vai prorrogar os trabalhos por mais 90 dias. Os parlamentares querem mais tempo para levantar informações e ouvir testemunhas. Nós estamos desde o ano passado lutando contra uma decisão do governo federal que agrava a crise do Rio de Janeiro. Inúmeras agências do Banco do Brasil, inclusive a única agência econômica da Cidade de Deus, foi fechada, agências na Zona Sul, prejudicando correntistas e prejudicando a população. Agora também agências da Caixa Econômica. A comissão precisa continuar o seu trabalho, inclusive ampliando o seu escopo, que agora tem uma decisão ainda mais grave, que é fechar também a agência dos Correios. Pode se tornar obrigatório o fornecimento gratuito de pulseiras de identificação para crianças de até 12 anos em eventos públicos, realizados em locais abertos. O texto do deputado Zito ainda retorna ao plenário para mais uma votação. A quarta-feira de cinzas pode se tornar feriado bancário no estado do Rio. É o que determina a proposta do deputado André Siciliano, aprovada em primeira discussão. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares voltaram a discutir a mensagem do governo que reajusta os pisos salariais do estado. O texto prevê aumento para diversas categorias de trabalhadores da iniciativa privada, que não tem piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo. No plenário, os deputados conseguiram aprovar um aumento de 5% nos pisos regionais, quase o dobro dos 2,52% propostos pelo governo. Primeiro que a proposta que veio do governo era ridícula, de 2,5%. Menor que a inflação do ano, que foi 2,96%. Então, a primeira tentativa do Colégio de Líderes foi ter um acordo para ter 3%. Nós dissemos lá que a gente concordava com 3%, mas que íamos lutar por mais de 3% para ter ganho real. E achamos que 5% era um valor compatível. Por quê? Se você aumenta a massa salarial, você aumenta o consumo. E aumentando o consumo, você aumenta a arrecadação. Percentual de 5%, mesmo estando acima daquilo que veio na mensagem do governo, mesmo assim ainda é um percentual muito pequeno. As representações patronais estão cantando em verso e prosa o soerguimento da economia. Quer dizer que a economia está sendo recuperada e os trabalhadores não vão ser incluídos? Os reajustes são retroativos a janeiro deste ano. As categorias foram divididas em 6 faixas salariais. A faixa 1, que atualmente recebe R$ 1.136, vai passar para R$ 1.193. Estão nesta faixa os auxiliares de escritório, empregados domésticos e catadores de material reciclável, entre outros. A faixa 2, que inclui cuidadores de idosos, garçons e operadores de caixa, entre outros, vai de R$ 1.178 para R$ 1.237. A faixa 3, dos auxiliares de enfermagem, supervisores de vendas e metalúrgicos, por exemplo, vai de R$ 1.262 para R$ 1.325. A faixa 4, dos técnicos em contabilidade, técnicos em secretariado e bombeiro civil líder, por exemplo, passam de R$ 1.529 para R$ 1.605. Faixa 5, que inclui taxistas profissionais, intérpretes de Libras e professores de educação infantil e ensino fundamental, entre outros, vai de R$ 2.306 para R$ 2.421.
E faixa 6 dos arquitetos, farmacêuticos e psicólogos, por exemplo, de R$ 2.899 para R$ 3.044. Nas emendas de plenário, os parlamentares conseguiram incluir outras categorias no piso, como os baristas e estoquistas na faixa 3, técnicos em radiologia e fotógrafos na faixa 5, e economistas, jornalistas, pedagogos e professores de ensino fundamental de 40 horas semanais na faixa 6. Uma das modificações aprovadas garante para profissionais da área de enfermagem a jornada de 30 horas semanais. Atualmente, esses profissionais chegam a trabalhar 44 horas por semana. Essa emenda, ela garante a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem na rede privada, que é uma luta de mais de 30 anos da categoria de enfermagem. Quem trabalha em organização social já tinha o piso, não tinha jornada. Então a gente aprovou agora a jornada de trabalho, que desde 2005 a gente coloca essa emenda aqui nesse projeto de lei que todo ano a gente vota aqui do piso salarial. O texto final, aprovado pelos parlamentares, segue para análise do governador. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto da deputada Marta Rocha que proíbe a cobrança extra abusiva por perda ou dano à comanda ou cartela de registro de consumo em boates, por exemplo. O texto determina ainda que o valor cobrado não poderá ser superior ao valor do ingresso ou a meio quilo do alimento consumido. O descumprimento da regra poderá resultar em multa. A proposta aprovada segue para análise do governo. Todas as decisões são sempre contra o consumidor, né? Ninguém perde uma comanda porque quer. Perde no momento de distração, porque um restaurante está lotado. E ele não pode ser penalizado a pagar o preço maior, o preço cheio da comanda, pelo simples fato de que ele perdeu a comanda. Então, acho que esse projeto vai, mais uma vez, de encontro ao interesse do consumidor e que se estabeleça aí um critério para, quando eu perder a comanda, eu não vá pagar o preço cheio da comanda, que isso não tem justificativa. O governo pode ser proibido de contratar empresas prestadoras de serviços, concessionárias, organizações sociais e outros fornecedores de produtos ou serviços para substituir vagas decorrentes da suspensão de contratos por motivo de inadimplência do Estado por período superior a 60 dias. A regra vai valer para os contratos com prazo maior do que 180 dias. A troca das empresas só poderá ser feita após a quitação do débito do Estado. O projeto do deputado Milton Rangel foi aprovado em segunda discussão. Os locais destinados à doação de sangue deverão ter cartazes informando sobre a proibição por 1 ano para a doação por quem tiver feito tatuagem ou colocado piercing. A matéria do deputado Átila Nunes foi aprovada em primeira discussão. Os deputados André Correia, André Siciliano, Luiz Martins, Luiz Paulo e Rafael Pisciani querem alterar a lei do ICMS. A ideia é passar a cobrar o imposto também da extração do gás natural queimado, vendido pela Petrobras à SEG. A alíquota será de 12%. A proposta aprovada será analisada pelo governo. O gás que é produzido pela Petrobras, todo, sem exceção, tem alíquota zero de ICMS. E nós estamos criando uma alíquota de 12 pontos percentuais. Porque o gás que é vendido em mercado é produto. Se é produto, pode ser tributado. Nós estamos incluindo na lei de ICMS, com o projeto 1029 de 2011, um fato gerador, que é a previsão para você poder cobrar o ICMS. Na verdade, a Petrobras, ela consome gás nas plataformas para gerar energia, para injetar nos poços e mesmo para queimar. E esse gás, ele a Petrobras não paga o ICMS. Então, nós aqui estamos fazendo a previsão para poder cobrar os 12%. E é um projeto de 2011, um projeto que vem melhorar a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. E o deputado Paulo Ramos quer criar a vara criminal do complexo penitenciário de Jericinó. O texto foi aprovado em segunda discussão. Não é possível que o Tribunal de Justiça não tenha no complexo penitenciário de Bangu uma instalação de modo a colaborar o mais possível
dentro do respeito ao processo penal, para que reduza a movimentação dos presos. O risco é grande, por vezes tem tentativa de fuga, os inspetores penitenciários são submetidos a risco. Então, o que eu estou querendo discutir, chamar de vara, eu não quero denominar, coloquei uma vara criminal, mas na verdade é o Tribunal de Justiça criar uma forma de ter uma instalação no Complexo Penitenciário de Bangu, para de modo a que, naquilo que for possível, evitar a movimentação de presos. Outra proposta na pauta pretende ampliar a divulgação do Serviço de Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher e do SOS Mulher da Alerj. O texto da deputada Marta Rocha inclui casas de espetáculos, teatros, cinemas, na obrigação da divulgação dos números. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Acho que está na hora das mulheres se conscientizarem do seu poder e dos homens respeitarem as mulheres como sujeito de direito. Por isso que informação é poder. Então, nada melhor do que estar disponibilizado para as mulheres um sistema de denúncia para que a gente possa apurar as violências sofridas por mulher em razão da condição do gênero. Ainda na pauta, 2 projetos de resolução dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que alteram o regimento interno da Alerj para regulamentar a decretação do estado de calamidade financeira pelos municípios. A primeira medida determina que os prefeitos terão que apresentar um pedido que será analisado pelo plenário da Alerj. A outra detalha os documentos que devem ser apresentados para atestar o estado de calamidade, como, por exemplo, as despesas liquidadas com o pessoal de pelo menos 70% da receita. As 2 propostas ficam na mesa para que os parlamentares possam apresentar emendas por mais uma sessão. Acaba amanhã a fase de emendas. E quando agora voltar à pauta, será votado já em caráter terminativo. E o que nós estamos fazendo é exatamente decidir que as comissões de Constituição e Justiça e Orçamento são as comissões apropriadas para examinar a matéria. E examinarão a matéria segundo regras que também estão especificadas nessa mudança do regimento interno. A construção, reforma ou ampliação de prédios públicos deverão seguir as regras de adaptação para pessoas com deficiência. A proposta do deputado Luiz Martins foi aprovada em primeira discussão. Outro projeto do parlamentar determina que os veículos de transporte coletivo tenham indicadores de velocidade para que os passageiros possam acompanhar. O texto determina ainda um prazo de 2 anos para adequação à nova regra. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. Ainda na pauta, a proposta da deputada enfermeira Rejane, que obriga o governo a divulgar a lista de inscritos nos programas habitacionais do Estado. A matéria aprovada precisa passar por mais uma votação. Se inscreve para o programa, né? Minha Casa Minha Vida, e desconhece como é que está, se está inscrito, se não está. Não sabe nem se realmente estão inscritos. Essa é a característica da nossa população. E não tem informação, não consegue ter informação em lugar nenhum. E o deputado Wagner Montes quer criar um sistema de transparência para a distribuição de vagas do ensino público. A ideia é que sejam divulgados o número de vagas, o número de inscritos e a classificação. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. E o deputado André Siciliano quer limitar a adesão do governo ao REPETRO, que é o regime aduaneiro especial de exploração e importação de bens destinados às atividades de petróleo. O texto condiciona a adesão exclusivamente à fase exploratória da produção de petróleo. A matéria recebeu 5 emendas e retornou às comissões. O que a gente quer com o projeto é regulamentar o REPETRO aqui, a possibilidade do Estado aderir ao REPETRO. Como? Ao invés de ser durante todo esse período na cadeia de exploração e produção, só na exploração. Por quê? Porque tem um risco. Bem da verdade, mesmo o pré-sal, onde mais de 80% dos poços onde você fura tem óleo, mas há um risco. Então, nesse período, a gente abre mão e vamos aderir ao REPETRO, nessas condições. Na produção, não. A produção, o pré-sal tem superprodução.
Um poço que você furou onde daria normalmente 15, 20 mil, ele produz 40, 60 mil barris de petróleo. Então, nós estamos protegendo o Rio de Janeiro, protegendo as finanças do Rio de Janeiro, e nós estamos limitando a adesão do Repetro pelo governo do Estado.